the Director of Human Resources Science and Technology. He is here to join the call, but we know he will join the meeting soon, and then we can have that. But first of all, let me introduce myself. My name is Mike Setousu, and I work at the African Union Commission Education Division, and I will be facilitating this webinar. If it's agreed, we will go ahead and send the cluster. And then once Mr. Mashaleni joins the meeting, we can ask him to make some remarks to the participants on this call. I would like to ask Dr. Gertrude Edwarda to let me know if this is agreeable as a way to proceed. No problem. Era fatto partire la registrazione anche. All right. Sylvia, you can mute yourself, maybe. So I will go ahead and then share my screen. Oui. Quando le système d'interprétation ne fonctionne pas, on n'a pas l'interprétation en français. Oui. Je vais faire, if you don't mind, Mitch said, I will just make a very brief comment about the interpretation. I will speak in Portuguese and in French. Just 1 second. Bonjour, chers participants, participantes. It is functioning in Portuguese. I see it. I can hear. Although it is, well, it is in the off channel, I think. Well, but we can try. Bonjour, chers participants. Nous vous remercions beaucoup de trouver du temps pour cette réunion. Pour le moment, l'interprétation a encore quelques problèmes techniques, mais nous espérons que bientôt les problèmes seront réglés. Caros participantes, caros senhoras e senhores, agradecemos muito a vossa participação nesta reunião hoje. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos dar início. Senhoras e senhores, muito obrigado. Agradecemos a vossa participação nesta reunião. Daqui a mais uns instantes vamos ter a parte técnica da interpretação para as 3 línguas. Tentar resolver a questão técnica das 3 línguas. Obrigada. Obrigado. Thank you so much, Eduarda. And now that I believe we have had more participants joining us, welcome once again to this information webinar on the African School Curriculum Survey. And we will be going straight into the agenda. We've already mentioned that the remarks that will be delivered by the head of Education Division of the African Union, we'll be able to have that as we go on in the meeting. But then we'll start with the presentation on the curriculum cluster of the African Union. First, let me check if my screen is visible. Yes, it is. All right, thank you. So we just wanted to, first of all, let you know more about this cluster of the African Union, which is supporting the work that is being done in terms of the curriculum survey, and also really provide an avenue here for the various participants of this important activity to see how they can also work with this cluster towards achieving the goals of the Continental Education Strategy for Africa. The cluster was launched in December 2018 in the African Union headquarters. And essentially, this is the 12th cluster
that was launched under the Continental Education Strategy for Africa. These clusters are working on various thematic areas towards advancing the goals of education across the continent. Because we realized that in previous strategies, you have the African Union doing a lot with partners supporting, but then how do we institutionalize this support from partners? And this gives birth to the work of the clusters. And essentially, clusters allow various stakeholders across the continent to participate in the work that the AU is doing and be able to be part of influencing the continental dialogue and agenda. So here you can see the various organizations that were a part of the launch of this cluster, and this formed the inaugural members of this cluster. Various organizations, and after this meeting, we've had more organizations also join the cluster as well. So what is the mandate of this cluster? One of the key things is to really take stock of existing regional and continental curriculum frameworks, which speaks to what is being done in this particular activity of the African School Curriculum Survey, which is why it is so key. It was so key for us to support this work which is being done, because we understand that if we are going to be able to provide the support, then there needs to be a clear understanding of what is happening on the ground. And that is why we are working with you, the representatives of the national curriculum agencies, who really know what is happening on the ground, to tell us and to help us understand are functioning. And then we are able to get a continent and be able to develop the right frameworks that address this issue. As you know, the AU's main goal and the main objective under the Agenda 2023 is to really drive integration on the continent. So how do we understand the frameworks in the various African Union member states, and also that leads us to the process of harmonizing and also fostering integration. So you see the other mandates of the cluster to really establish minimum standards and also to help provide some guidance for curriculum development across the continent, as well as being able to instill entrepreneurship and employability skills, adding those essential elements that we all know are becoming very important, the issue of employability and skills development across the continent, which has become so critical, understanding the importance of creating jobs and helping our graduates to be able to fit into the job market. So then this cluster is also advancing those issues and being able to bring up issues as they evolve. We know the COVID pandemic has definitely brought on another aspect, we should say, of the areas that we need to consider as priorities when it comes to curriculum development. So here you can see more of the mandates of the cluster elaborated, but then you also see that we say the cluster works with the other clusters. As mentioned earlier, there are 11 more clusters working at various levels of the education spectrum, from early childhood to higher education, STEM education, so many other thematic areas. How do we as a cluster, or how do we as stakeholders who are working in curriculum, work with all these other stakeholders to ensure that we have a more effective outcome, and by building those synergies? So that is also one of the main goals of the CISA cluster, the African Union cluster mechanism, to help stakeholders to work very well amongst themselves under the vision, the continental vision for education. So I go straight into the structure of the cluster. The cluster is chaired by the African Union, and then the co-chair of the cluster is South Africa, the Republic of South Africa. So here you see essentially the various roles of the leadership of the cluster. And then the coordinator here is the African Curriculum Association, who is really responsible for bringing together
the various stakeholders that are members of the cluster. And speaking of the members, you can see we have elaborated the various stakeholder groups that are part of the cluster as well. We have the AU member states, we have the continental international development agencies, we have academic institutions, national development agencies. All of them are a very important part of the work that is being done. We work with them and to develop these frameworks, to validate these frameworks, and to gather their inputs to ensure that whatever is being done captures really what is happening on the ground. A key here to emphasize is that in as much as the member states, really, the main member states, the African Union member states, Africa was really developed to serve the member states. And that is why we also need them to participate in the process and be able to also work with them to see how these frameworks and these public goods that are developed by the cluster can be implemented or can be incorporated into what is being done on the ground. So here are some of the achievements of the cluster. We have been able to contribute to ongoing publications that are going to have continental, that are going to be circulated across the continent. And we've also worked to develop a work plan for up to 7 years, which we are working with. And one of the key activities of this work plan is this survey, which we are working on. Furthermore, we worked with the coordinator of the cluster to hold the International Curriculum Conference in Ghana. That was in 2019, which also brought together various stakeholders in curriculum development across African Union member states and beyond Africa to really discuss very critical issues that affect curriculum. And then we've also worked to bring the curriculum yes, sorry about that. So we've also worked with the we've also brought in the curriculum agenda in the various high-level events that are organized at the continental level, the ministerial meetings. How do we also bring in the things that are developed by various stakeholders, such as the outcomes of this survey, which we are working on today? How do we bring it to the ministers and to the high-level meetings and let them know that this is what has been developed and this can be used also or incorporated in what is being done at the national level? This is something that we've done in during the specialized technical committee of education sciences. We brought to them. I'd like to use this opportunity to thank you for listening to this presentation. Nous remercions tous les participants d'avoir suivi cette. Yes, so I am also doubling as the facilitator of the meeting. So I'm going to switch from the presentation mode and then go back to the agenda. We've seen that we've had more members join us since we started. And we have here the head of education division who has joined the meeting as well, Mr. Hambani Mashaleni. So if Mr. Mashaleni can hear us, we would like to welcome him to the meeting and also to really ask him to take the floor and present some remarks on behalf of the African Union. Mr. Mashaleni, you have the floor, please. Thank you very much, Mr. Mix, colleague from the African Union. Ladies and gentlemen, representatives of national agencies in charge of curricular development, and
the CESA curriculum cluster. I'm very pleased to welcome you to this meeting, which marks a very important event that is leading to the survey of school curriculum in Africa. And we all know that evidence-based decisions help us to really address the issues we are facing in the continent, and this particular survey is very important. My name is Aban Masheleni. I am the interim head of the Division of Education in the African Union Commission, and I'm very happy to join you today. It's my first time to welcome you. You are African Union, you are our bosses, and we are very happy that you are also ready to collaborate and to work with us. You are fully aware that we've got an Agenda 2063, which charts the course of peace, of integration, prosperity, but most important, it also opens up a very huge space that Africans must actually lead their development, their destiny, and we need to have people-centered comprehensive programs on the continent, and therefore the issues of curricular development are very critical. We do have the education strategy CESA 16 to 25, which is our blueprint to ensure that within our long journey of Agenda 2063, we have the appropriate skills, appropriate education and skills and education revolution, which is set to transform our continent to respond to the issues of development. And therefore we need quality systems of education, training from early childhood to higher education. We need to vet and non-formal education so as for us to have more innovation in education and training backed by responsive curricula. And therefore the survey you want to undertake is very critical moving forward. In this current situation where COVID has really paralyzed our education system, and we are all left with but nothing other than to imagine, to reimagine how education will be after the COVID. The survey of school curriculum becomes very critical as we emerge out of the COVID. Things will not return immediately to normal, but there are some that will adopt and will move forward with them, such as online working, online learning, as well as digitalization of the continent. And therefore, it is very critical for you to examine the curricular system of the continent. I'm not going to take much of your time because I know the work you have at hand is very critical, but let me convey the greetings from the Commissioner of the African Union, Her Excellence, our Commissioner, Professor Sarah Agbo, who is very much pleased with the work you are doing. The clusters are a model that we have put in place to enable all institutions on the continent within the various spaces of education, within the ecosystem of education in Africa, to take part, to help, to participate in the implementation of our continental educational strategy. Mr. Meek, the floor is yours. Thank you very much for giving me this opportunity to say these few words, and I wish you the best in this meeting. Thank you. Thank you so much, Mr. Masheleni. We really appreciate your comments and all the support that you've really conveyed to us from the African Union Commission with regards to this activity. And we would like to go on with the agenda and ask Dr. Gertrude from the African Curriculum Association to make a presentation on the school curriculum survey, which we've mentioned so many times already in the meeting, just to help you, our participants, to understand the activity and really the objectives and the key milestones that are planned for this activity. Over to you, Dr. Gertrude.
Yeah, thank you very much, Mitch. Thank you very much, Eduarda, for spearheading this. I also add my voice to the voice of those who have spoken before me to welcome you all to this great milestone in the journey to improve the quality of education in Africa through curriculum. I thank God that has enabled us all to be present today. Yeah, but because of the internet connection, allow me to switch off my video so that I don't get interrupted as I talk. Yeah. Gertrude, you can go on. Hello? Gertrude, you can go on. Yeah, I think this one is for Eduarda. Pode falar, Gertrude. Good afternoon, good morning. Bom dia, Participants. caros participantes. Now 52 participants. Temos cerca de 52 participantes. Deixe-me rapidamente me apresentar. Eu chamo Eduarda Castelo Branco e é uma honra poder estar a cooperar com a doutora Gertrude nesta iniciativa conjunta que visa promover, através dessa Associação de Currículos Africanos, que também tem a presença da doutora Gertrude. Esta fundação e estamos dentro deste quadro. Por isso estamos aqui para poder dar para essa iniciativa conjunta. E esses são tópicos importantes. E quero rapidamente falar sobre os iniciadores ou os fomentadores desta iniciativa. E iremos falar também sobre o projeto, assim como o currículo, quais são as questões gerais do estudo, quais são os outputs, quais são os principais marcos e a inter-relação entre o currículo e os quadros nacionais de currículos e potencial contributo desse estudo para o processo e o conceito do ACQF, que é o quadro de qualificações do continente africano. Gertrude, essa palavra é si. Muito obrigada, colega. Chamo Gertrude Namuiro, sou a secretária-geral para a ACA, Associação do Currículo Africano, e também sou representante da Currículo Africano ao nível da União Africana. Para dar uma visão geral, deixe-me dizer que a ACA surgiu, existiu na década de 1970 e, de alguma forma, tivemos uma conferência em 2018 com base na uma organização que existia na década de 70. E é assim que nós surgimos, porque surgimos de uma organização que já existia. A nossa associação é uma associação continental. E o seu principal mandato visa melhorar o currículo educacional e a qualidade da educação em África. Esta associação está localizada no Uganda, no Centro de Desenvolvimento Curricular de Kiabongo. Se quiserem visitar a nossa associação, podem entrar online. E nós temos uma estrutura
organizativa. Temos um presidente do Uganda e um vice-presidente do Chad. E nós queríamos que houvesse a representatividade, por isso temos membros de Quênia, Tanzânia, Camarões, Ghana e Namíbia. Neste momento, eu solicito que os membros do Comitê Executivo que aqui estão para poderem apresentar-se. Por favor, pode ser? Ligarem os vídeos. Hello, Mayor. That one is the chairperson. Waguma. Nice to see all of you. Jackie? Jacqueline, please. Jacqueline, Can you wave to the members? Julius? Okay, maybe they will join in later. vou entrar. Gertrudes, estou aqui. Jacqueline, sim, pode se apresentar. Queria também pedir de informar que estamos aqui. Lícia também está aqui. Obrigada. Gostaria agora de informar que tem os membros aqui presentes, dizendo que podem aderir. Os participantes estão aqui, vocês podem aderir a nível individual ou organizacional. Vocês podem fazer parte desta organização e construirmos a África como um todo. A ACA pertence ao grupo curricular, ao nível do grupo de consultoria, desculpa, do quadro africano de qualificações continentais. Como já mencionei, o currículo, a Associação do Curricular de África também trabalha ao nível coordena o grupo curricular da Estratégia Continental Africana, que se chama CESA, que foi lançado em 2018 e foi designado, e outras empresas que estavam e agências que estavam disponíveis naquele dia, com a responsabilidade exclusiva de coordenar o currículo, o grupo curricular da União Africana que tinha sido acabada de ser constituída. Por isso, coordenamos a nível da estratégia continental da África e damos oportunidades para os vários atores poderem participar, juntamente com a União Africana e outros parceiros, para implementar questões de educação ao nível de África. Alô? Alguém tem um microfone ligado? Not on the floor, please. Thank you very much. Yeah, the third ordinary session of the African Union Specialized Technical Committee A on terceira sessão ordinária da União Africana coordenou a questão da ciência e tecnologia, tendo reconhecido o papel importante do ACA em apoiar os Estados-membros para rever e desenvolver os seus currículos nacionais. Juntamente, a ACA funcionando, trabalhando juntamente com os Estados-membros, pudessem garantir que os currículos estão de acordo com a demanda. Nós achamos que este mandato é um pouco difícil para nós, porque nós não tínhamos informação suficiente sobre as práticas e políticas, da forma como são utilizados pelos vários Estados-membros. Por isso, havia necessidade de que esta iniciativa fosse definida. Sendo assim, nós achamos que primeiro é preciso ter um estudo de mapeamento para definir quais são as políticas e práticas utilizadas por vários Estados-membros. Sendo assim, a ACA, juntamente com a União Africana, União Europeia, assim como com a GIZ, ETF,
e CESA agreed to undertake definiu a curriculum survey que exercise houvesse um in inquérito African Union que member fosse states realizado ao nível dos Estados-membros da União Africana on curriculum para policies poder and se criar practices. políticas sobre That is the reason políticas e for this práticas. gathering. É a razão pela qual nós estamos aqui, para ser um ponto de partida para We a thank atividade de Brother so inquérito. much for Nós accepting to agradecemos take an instrumental role to ensure that the curriculum survey commences. Eduardo, para can you garantir please que esse welcome currículo, members? esse inquérito inicie. Pode apresentar-se? Yeah, thank you very much. Next Muito slide. obrigada. Próximo slide. Eduarda, you are muted. Eduardo, we don't hear you. Eduardo, não conseguimos ouvi-la. Muito obrigada, Dr. Namgil, por iniciar a apresentação, e também quero agradecer à Comissão da União Africana pela liderança e o apoio nesse processo inicial de debate para garantir o lançamento a partir deste webinar. Como mencionei, sou Eduarda e é uma honra estar aqui a trabalhar convosco ao nível do quadro, do projeto do quadro de qualificações continentais de África. Sou coordenadora e deixe-me tecer alguns comentários sobre este projeto. É uma iniciativa muito importante, atendendo o quadro de qualificações continentais de África. Este processo está em curso, tendo iniciado em 2019 e irá continuar até 2022. O conceito deste projeto está ancorado nas políticas e estratégias da União Africana. O objetivo deste quadro é de contribuir em prol de com várias sinergias. O projeto que apoia essa iniciativa visa olhar para garantir competências para garantir o emprego aos jovens, assim como a Iniciativa de Competências da África, CIFA, e tomando em consideração os vários planos de ação. Deixe-me tecer alguns comentários. Nós iniciamos em 2020, 19, 20 e agora estamos em 2021. Tem um estudo que foi realizado em 2020, que é de mapeamento, tem muita informação importante. E em 2021 e 2022, nós estamos a olhar por estes outputs, como dizemos. Primeiro vamos olhar para os cenários e opções para o estudo de viabilidade e cenários de vários quadros de qualificações continentais de África. E também esperamos ter um documento técnico que é bastante importante para este quadro e há esforços muito importantes que devemos tomar em consideração quanto ao desenvolvimento de capacidades e criação de networking. Para finalizar, tem questões técnicas, que é contribuir desde o princípio para garantir a sustentabilidade deste projeto, sendo que o projeto ACQF visa olhar e contribuir para esta análise. Esperamos também olhar para as orientações do ACQF. Gertrudes, passa a palavra a si. Yeah, thank you, Eduardo. Obrigada. Now let's go to the objectives of this initiative. Vamos olhar para os objetivos dessa iniciativa. The objectives of this initiative Os objetivos dessa iniciativa são dois. Primeiro, que é para mapear e desenvolver o currículo escolar para identificar as várias políticas e práticas, para comparar as tendências, semelhanças e divergências
é a interação entre os currículos e qualificações nacionais. E nós constatamos que o quadro nacional de qualificações tem uma interligação. Nós não podemos olhar para um e deixar outro. Por isso, é preciso olhar para as questões locais. Nós também esperamos desenvolver o currículo para a África e irá of the mapping study. This is hoped to be developed olhar under para the as constatações de estudo, mapeamento. Isso será com base no esforço de CESA para que se torne um documento autêntico e possa ser utilizado como referência para todos os países em África. Próximo. Objetivos deste inquérito de currículo escolar. Os objetivos são identificar diferentes tipos de quadros, sejam conceituais, políticas e outros, que não têm contribuído para o desenvolvimento e implementação do currículo na União Africana, identificar e mapear características, tendências importantes, novos avanços e desafios no desenvolvimento e implementação do currículo na União Africana, nos países da União Africana, e também examinar e alinhar a interação entre o currículo escolar e os princípios e descrições do quadro nacional de qualificações, e atualmente muitos países não têm estes quadros nacionais de qualificações, apesar de ter algum currículo, algum quadro curricular, mas não é nacional, é local. Outro objetivo é de contribuir para a informação qualitativa, para os objetivos de desenvolvimento sustentável e também recolher e gerir evidência e reflexões para contribuir e sustentar as políticas de desenvolvimento curricular nos Estados-membros da União Africana. Passo a palavra a si, Eduarda. Vamos partilhar esta apresentação no nosso trabalho conjunto. Por isso, com base nas informações partilhadas por doutora Gertrude, nós podemos então trazer as principais questões de pesquisa, que são estas três. Como podem ver neste PowerPoint. Primeiro, que quadros conceituais, políticas e técnicas é que sustentam ou prejudicam ou são um obstáculo no currículo escolar? Estamos a falar aos vários níveis de ensino, seja básico, secundário ou mesmo técnico profissional, nos nossos Estados-membros. Outra questão geral de pesquisa é até que ponto é que os currículos escolares nos países africanos contribuem para a transformação, para incluir e desenvolver novas competências e conhecimento associado com as grandes tendências. Estamos a falar das grandes transformações que encontramos nestes últimos anos e no futuro. Enfim, a grande questão de pesquisa é como é que o currículo alinha-se, os currículos das escolas africanas alinham-se com os quadros de qualificações. Uma das constatações que nós obtivemos do nosso quadro curricular é que há cerca de 17 Estados-membros que têm quadros nacionais de qualificações que foram adotados ou estão no processo de implementação, já foram implementados. Outros têm quadros no desenvolvimento e consulta. E, por fim, cerca de 8 ou 9 países estão ainda numa fase inicial, a tomar os primeiros passos para desenvolver o quadro nacional de qualificações. É preciso tomar isso em consideração, que os Estados-membros não estão todos no mesmo nível quando nós falamos deste inquérito ao nível continental. Quero também mencionar que
a transformação de competências, do trabalho e as grandes tendências e também a digitalização. And I wanted just to show a little bit what are the, let's say, anticipated top 10 skills of 2020. Quais são as principais competências segundo o Fórum Econômico Mundial? And here, what is also interesting to note is that some of these top E uma destas 10 principais competências, as grandes competências, aparecem nesta lista. skills such as resilience, stress tolerance and flexibility, but also active learning and learning strategies. What will then mean? E estamos a falar de estratégias. O que isso significa? Quando há uma tendência crescente, uma percepção crescente de que essas são as principais competências para estas competências até 2025, como é que nós, no nosso currículo, podemos incluir essas competências que se fala aqui, são as 10 principais competências de 2025. Temos aqui algumas competências novas, como, por exemplo, aprendizagem ativa, estratégia de aprendizagem também. Passo a palavra outra vez a Gertrudes. Okay, thank you very much, Eduarda. Muito obrigado. Now I'm taking you through the outputs of the curriculum survey. These are going to be our outputs. Temos aqui os outputs do inquérito do currículo escolar. Temos aqui um output. That is procuring the consultant. Temos aqui Then after that, os outputs segundo o consultor. Depois we have to show evidence by developing survey instruments. podemos desenvolver instrumentos de inquérito Also e developing a também database desenvolver uma base de dados information para toda a concerning informação referente aos currículos e for também our respondents. para os nossos inquiridos. I have to show analytical reports Podemos partilhar relatórios analíticos segundo o nosso also a inquérito. synthesis infographic. That will indicate that a survey has Isso been indica done and there is some progress, que há um inquérito que foi feito, there is some output in place. que é um output. We shall have several webinars Há muitos to webinars discuss the findings and also to disseminate all the information which we shall have gotten e também a informação que nós disseminamos e obtivemos do inquérito. E é com base nesse inquérito que nós tivemos a informação necessária para servir como base de dados e iremos compilar antes de apresentar à União Africana para poder autenticar ou endossar este inquérito. Muito obrigada. Devo dizer sucintamente que esses são os principais marcos temos a fase de preparação e temos os vários marcos, as várias fases deste inquérito de mapeamento do currículo escolar. Temos este mapeamento com base nos termos de referência que nós definimos. Temos esta primeira fase, ou primeiro marco deste inquérito de mapeamento. Temos o webinar, que está a ser realizado hoje, e também temos a metodologia. Depois iremos definir quais são os instrumentos de inquérito, como questionário, o teste, a lista dos inquiridos. Essa informação já existe, mas deve ser atualizada. Admito que, sim, não, uma questão que não é pertinente. Sim, teremos várias equipas. Temos que definir as diretrizes e estes instrumentos estarão em 3 línguas, inglês, francês e português. Vamos lançar depois um inquérito. Faremos também uma pesquisa com base numa empresa que fez a recolha de dados primários. Por isso, a pesquisa
base já foi realizada e vai servir para alimentar ao longo do processo. Temos os relatórios analíticos, relatórios de síntese e, por fim, a disseminação. A razão pela qual temos este encontro é importante para nós hoje tem a ver com os contributos, a participação de todos os inquiridos e todos os atores. A vossa contribuição é importante para garantir o sucesso deste inquérito e a respectiva implementação. Por isso, acreditamos que as várias formas de interação são importantes. Claro, também o papel do CESA e também da ACA, que irão servir como suporte relevante para a melhor participação e resposta ao inquérito. Estamos a falar sobre o currículo e as qualificações nacionais. Vamos rapidamente mencionar alguns elementos e saber qual é a interação. E, claro, são elementos importantes em qualquer educação e formação. E, por um lado, quais são os valores e os resultados esperados, enquanto que nós também temos que olhar não só para a coerência, mas também como é que olhamos para os currículos à base local e como é que se alinha ao quadro nacional de qualificações. Esse currículo vai ajudar ao alcance do quadro nacional de qualificações, cujo quadro tem objetivos mais abrangentes. Agora, como é que nós temos uma interação entre o currículo e o quadro nacional de qualificações? Que tipo de alinhamento é que podemos ter entre o currículo e também a avaliação e certificação? Qual é a acessibilidade dos professores ou dos formadores? Ademais, como é que o desempenho pode afetar positivamente ou não nesta interação entre o currículo e o quadro nacional de qualificações? Será que deve ser rígido ou flexível? Até que ponto é que nós temos maior flexibilidade e também o nível de resposta e inovação? Também o uso de aprendizado no meio formal ou informal. E também encontrarmos tensões ou complementaridades entre estes vários meios. Será que há transparência, qualidade nestas análises? E, por fim, queríamos formular alguns pontos referentes à potencial contribuição, o contributo destas análises, neste estudo importante, tomando em consideração no processo da CQF e também a conceitualização da ACQF como instrumento de conceitualização. Como mencionei anteriormente, a ACQF baseia-se não só no estudo de mapeamento, mas também quais são as constatações, como é que contribuem os currículos nacionais. Como dissemos, este quadro continental, que é o ACQF, visa contribuir para a transparência contra a comparabilidade e também a aprendizagem para toda a vida. Também olhamos para as qualificações e também olhar para a mobilidade. Visamos também apoiar o desenvolvimento dos quadros nacionais de qualificações e também servir de referência, alinhamento, cooperação, diálogo, cooperação benéfica para todos através de quadros de qualificação
e também ao nível nacional, regional e continental. Espero que as relações provenientes deste inquérito possam trazer orientações, inputs com base na concepção técnica, talvez também ao falar dos escritores, em que podem de alguma forma incorporar elementos e também contribuam para a transformação. A ideia é que é um ecossistema único de aprendizagem. É preciso perceber quais são os limites dentro desse ecossistema. Mais diálogo, mais aprendizado comum pode contribuir no alcance dos objetivos deste inquérito. Nós também temos que uma das expectativas importantes neste trabalho é trabalhar em parceria e com uma abordagem ecossistêmica é que deve se orientar para as pessoas, para os povos. É o fim desta apresentação. Temos uma sessão específica para sessões, comentários. Também qual é o inquérito do currículo escolar e passo imediatamente para garantir a qualidade da interação entre nós. Obrigado. Obrigada, Eduarda e Gertrudes por partilhar esta apresentação importante e ajuda-nos a melhorar as nossas atividades. Claro que já há interesse nesse sentido, por isso esperamos que possamos lidar com essas questões quando passarmos para a questão. We'll ask Morris. Vamos para o próximo ponto da agenda. Que faz parte do on the que é para olhar para questões importantes neste exercício. I would like to get any confirmation if Mr. Nkusi is on. Nkusi está aqui? Desculpa, estava a falar, mas acho que não conseguiram ouvir. Vou partilhar agora a minha apresentação para, então, iniciarmos imediatamente. Conseguem visualizar? Sim. Muito obrigado. Peço desculpas, cheguei um pouco tarde e houve problemas do fuso horário, por isso não calculei bem. Mas depois disseram que tinha que aceder logo à plataforma. Eu quero agradecer, segui a apresentação da Eduarda e acho que foi bastante formativa e informadora. E não vou falar sobre o quadro de qualificações, mas vou olhar para as questões de pesquisa. Vou associar com o que as colegas disseram, com o que temos como as questões de pesquisa. Vou falar sobre o currículo em vista e também o que se espera do projeto de inquérito. Eu vou falar na perspectiva de possíveis questões que podem surgir no inquérito. Bem, vou rapidamente falar sobre alguns aspectos a tomar em consideração quando se fala sobre o desenvolvimento do currículo. O que sei é que nós iniciamos, tudo começa do currículo. Isso é verdade, o trabalho que nós fazemos, principalmente quando olhamos para o classe de currículo, o CESA, e também a parceria que nós temos com a União Africana e a União Europeia, como Sunboard, me citou. Geralmente,
a abordagem, muitas vezes educadores olham para o desenvolvimento curricular como um produto a ser criado. Dizem que é um documento a ser criado como se fosse um exercício em que nós colocamos se está certo ou errado, para dizer que já fizemos a nossa parte. Mas há muito que deve-se tomar em consideração, muitos aspectos devem ser tomados em consideração quando desenvolvemos o currículo e não devemos somente olhar para os objetivos, é preciso tomar em consideração outros aspectos e eu depois vou falar sobre isso. Citando também Jacobs, o currículo escrito não está interligado com o currículo ensinado ao nível escolar. Vemos isto muitas vezes, porque muitas vezes document, the colorful document we have, sometimes when it comes to the implementation at the school level, muitas vezes temos um currículo, mas quando este currículo deve ser implementado ao nível escolar ou nas escolas, não vai de acordo com as nossas expectativas. E de acordo com John Maxwell, se quiser fazer descobertas, se quiser perturbar o status quo, se quiser garantir progresso e encontrar formas de pensar e fazer, então é preciso fazer perguntas. Daí que fazer perguntas é um processo de avançar, olhar para o que não está a trabalhar e encontrar algum ajuste e saber também o que é funcional e manter o que funciona. Deixa-me falar agora sobre a relação entre as prioridades nacionais, o quadro nacional e o currículo. Praticamente, o desenvolvimento do currículo é com base nas prioridades nacionais, que é onde nós olhamos o desenvolvimento ao nível nacional. E essa atividade é feita a nível do departamento em causa. Por isso, existem prioridades nacionais. Com base nisso, também existe uma prioridade de desenvolvimento na educação. Nós, quando temos as prioridades nacionais, temos uma outra agência ao nível do Ministério da Educação que vai olhar para as qualificações nacionais que estão associadas a prioridades nacionais, o tipo de competências que o país precisa para poder alcançar ou então lidar com as prioridades nacionais. Nós também temos uma política que muitas vezes chamamos de quadro, que claramente especifica até que ponto é que as várias qualificações e competências que foram descritas, e Eduarda mencionou muito bem. Depois temos o currículo. Então, o currículo que nós recebemos, temos os descritores ao nível nacional, nós temos os programas que estão descriptors to those levels in a order esses níveis, de modo a alcançar o que existe no currículo e as respectivas prioridades. Temos esta relação que está bem explicada, temos prioridades nacionais que ditam a força de trabalho que é necessária por país. Com base nas qualificações, do quadro de qualificações nacionais, entre os currículos, nós desenvolvemos programas que olham para os vários atributos ao nível do quadro de qualificações. O currículo, com base nas várias prioridades nacionais, facilitam o desenvolvimento da mão de obra com base nas competências necessárias para poder orientar a agenda nacional. É assim que nós olhamos para este aspecto, porque existe uma estratégia muito importante ao nível nacional, quando se fala sobre educação, qualificações e as prioridades nacionais, como é que estão interligadas, de modo a garantir que haja resultados coerentes e envolva todas as partes interessadas. Sendo assim, é importante perceber como é que nós desdobramos o currículo que foi desenvolvido. Este currículo que nós pretendemos que seja tomado em consideração, quais são os objetivos da aprendizagem e as avaliações necessárias. Como é que se alinha no nível dos documentos e até que ponto é que este documento é implementado com base nos vários instrutores e como é que os estudantes respondem
com base nesta prerrogativa, diretiva e orientação. O currículo escrito tem aspectos muito importantes que existem também objetivos de aprendizagem, o objetivo e o conteúdo e a avaliação. Todos estes elementos do currículo escrito ajudam a alcançar as prioridades nacionais. Nós temos também os instrutores, os formadores, que são os professores que administram ao nível das turmas. Por isso, é preciso interpretar o currículo, perceber muito bem e depois... So they implement it through instructions. So instructions is where they provide students with guidance, where they facilitate learning. modo a facilitar o processo para garantir que aquele estudante vai alcançar o desejado. Temos também os estudantes. O estudante é um ator muito importante neste triângulo. Os estudantes engajam-se através de avaliação autêntica. Por isso, quando falamos sobre avaliação autêntica, é este tipo de avaliação que apoia a aprendizagem dos estudantes e também saber se os estudantes aprenderam. Temos alguns elementos adicionais que são importantes, como, por exemplo, a autoavaliação, que é muito importante para os estudantes saberem se estão a aprender e as respectivas instruções ajudam estes estudantes a alcançar o nível de aprendizagem ou objetivos desejados conforme é pretendido. Por isso, temos a avaliação diagnóstica, que é muito importante a nível dos professores para saber se o estudante está ao nível de dar seguimento ao que estão a aprender. Temos também a avaliação de pares, que tem a ver com grupos entre os formandos e fazem a avaliação entre eles para saber se conseguiram atingir o Elements are linked together. The instructors, they have to ensure they understand what the curriculum. Permite que eles saibam o que se aprenderam bem e se alcançaram os objetivos esperados para garantir que os estudantes atinjam os objetivos desejados e aprendam ao nível adequado, e as avaliações são também realizadas ao nível mais elevado. Este alinhamento que nós fazemos com esses três elementos, que muitas vezes é um desafio para muitos educadores. O que nós propomos aqui é trazer aqui a principal questão de pesquisa, que tem a ver com o que nós falamos. Queremos saber qual é o nível de desenvolvimento curricular e a implementação em África. Para a resposta às necessidades nacionais, os aspectos de transformação para os estudantes. Isto é muito importante. Gostaria de saber, a nível do continente, se vamos conseguir atingir o objetivo esses dois aspectos. Vou falar da responsabilidade e também o aspecto de transformação. Quando falo de responsabilidade, como é que o currículo responde às prioridades nacionais para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental? Esses são os objetivos desta organização. E como é que o currículo vai de linha para ver as prioridades nacionais? Precisamos também de ter algumas perguntas que vão nos ajudar a saber estes aspectos para esta responsabilidade. A transformação. Isto é algo muito importante. Como é que o currículo transforma o estudante, tomando em consideração a necessidade contemporânea, o desafio que a África enfrenta no mundo em mudança, caracterizado com mudanças ambientais, como, por exemplo, as mudanças climáticas, a mudança, o uso da tecnologia, o erro da ciência, dos dados inteligentes. E também estamos agora na terceira fase industrial. E como é que o currículo vai facilitar para acontecer o aspecto da transformação, para acontecer da forma como nós desejamos. O outro aspecto
isto é baseado na nossa experiência, nós descobrimos que na educação, quando ensinamos os nossos estudantes, focamos mais em como e o que e como, mas sempre deixamos algo, uma coisa crítica, esquecemos atrás do o porquê. Por que nós mudamos ou transformamos o estudante em ordem para ele tomar liderança da nova informação e transformar a mesma informação em conhecimento e em experiência. Agora, a questão é como é que o currículo vai tornar isso possível? Se nós acreditamos que isto está no nosso currículo, será que está bem articulado no nosso currículo? Agora, aqui temos algumas perguntas que estão ligadas às perguntas principais que nós precisamos de começar a pensar. Mas aqui nem todas as perguntas estão. Algumas, com certeza, na discussão, talvez vamos ver aquilo que eu mencionei. É só, por favor, informar para adicionar. Quem são as pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento do currículo? Isso é muito importante. E achamos que só um pequeno grupo de pessoas, com certeza, o grupo deve ser pequeno, deve ser representado. Agora, nós estamos a perguntar quais são os critérios dos membros das equipas do currículo que estão na liderança desse currículo e quem está para selecionar. Nós precisamos dessa informação para descobrir se as pessoas que foram selecionadas para fazerem parte desse desenvolvimento do currículo são as pessoas certas ou com conhecimentos adequados. Será que o desenvolvimento do currículo vai ver as prioridades e as necessidades? Isso também é muito importante. Vou explicar quando eu estiver a falar sobre as 3 dimensões do desenvolvimento e implementação do currículo. Será que o alinhamento foi bem articulado? Porque às vezes podemos ver a ligação na nossa ideia, mas no documento. E em diferentes aspectos do documento, isso não está clarificado. E as pessoas que estão na liderança de implementação não podem fazer porque não está claro e não está bem articulado. Então, até que extremo os currículos estão em linha ou contribuem para o princípio de estrutura de formação, incluindo o nível dos comentários. Nós precisamos de garantir que há uma ligação clara entre os currículos e a estrutura de qualificação. Porque o que estivemos a fazer, os conhecimentos que nós temos, que vamos passar aos nossos estudantes, está ligado a uma qualificação específica e queremos que os nossos estudantes para conseguirem no fim do grupo. Como é que os resultados estão em linha? O conteúdo, a avaliação, será que é informativo ou sumativo? Isso é muito difícil. Às vezes, lembra-se que eu disse no início que às vezes o currículo escrito não é muito para a fase da implementação do outro. Às vezes encontramos, está claro, às vezes muitos erros estão a ter lugar. A avaliação não é dada no nível direto. Se não põe claro como é que está sendo implementado, que a linha está indicada no documento. Como é que isso é implementado pelos professores? Isso é muito importante. Lembrem-se que estamos a dizer que os professores são os administradores. Essas são as pessoas que estão na liderança da implementação do currículo. Agora, a pergunta, o quanto eles percebem ou perceberam o currículo? Como é que os professores engajam-se no desenvolvimento do currículo? E, às vezes, encontramos que os professores não estão envolvidos. E isso tem que ser uma coisa desencorajadora. Com certeza, em muitos países, mesmo na Namíbia, os professores estão envolvidos, porque temos comitês, onde temos os professores, os pesquisadores e pessoas da educação superior e outras instituições, dos colégios e dos ministérios de educação. Às vezes, enquanto reunir essas pessoas, incluindo as pessoas que vão implementar o mesmo currículo, que são os professores, vão trazer um aspecto importante
tomando em consideração o que está a acontecer na sala de aulas. Como é que os professores percebem a experiência e influenciarem a forma de engajar no desenvolvimento do currículo. Isto é muito importante. Os professores qualificados estão bem estabelecidos, têm boas práticas e também podem contribuir muito no desenvolvimento do currículo. Será que há centros de dedicação do currículo em cada país, no continente? Esta é outra pergunta. É uma pergunta importante. Está nos líderes no centro dos Ministérios da Educação que estão a liderar o desenvolvimento do currículo. Em alguns países, vai notar que há um grupo de pessoas ou simplesmente um pequeno escritório de pessoas que são os líderes para desenvolverem o currículo que é considerado como uma sede do conteúdo no método da avaliação para ser indicado, mas também vamos notar que não há um centro dedicado de pessoas especializadas no desenvolvimento do currículo. Aí precisamos de descobrir se realmente este tipo de situações existe em todos os países africanos, de todos os 54 países africanos. Será que as formações dos professores estão envolvidos na implementação do currículo? Vemos que isso não acontece em alguns países com muita frequência, porque precisamos de saber de muitos países se estas instituições que estão na liderança da educação ou para formar os professores, essas são as pessoas que vão implementar o currículo que foi desenvolvido se estiverem envolvidos em todo o processo. Será que o currículo é responsável pela integração ou tecnologia e inovação para a avaliação da aprendizagem e do ensino? Isso é muito crítico. Podem notar que, da forma como o mundo vai, assuntos contemporâneos, precisa a integração da tecnologia, é ensinar aprendizagem e ter avaliação e ter tomada em consideração em todo o conteúdo. Como é que a qualidade é implementada em todo o processo de desenvolvimento do curso? Este é outro aspecto muito importante. A segurança da qualidade não deve começar no fim do dia, onde temos que fazer o controle e avaliação. Nós precisamos de começar com a qualidade na parte inicial do projeto, para garantir que, no fim do projeto, vamos ter o resultado que nós precisamos. Será que o conhecimento é igual? Vale a certificação e quais são as estratégias preparadas para garantir que os estudantes não são ensinados para passar o teste e os exames? Isso também é crítico. Às vezes, notamos que valorizamos muito os certificados nas qualificações, mas quais são, o que a qualificação representa não é realmente aquilo que está nos nossos estudantes. Falando do conhecimento, a habilidade, a competência e mais. Temos que descobrir quais são os mecanismos que os estudantes aqui em África não são ensinados só para passar a classe. Será que o currículo for bem articulado em termos de aspectos culturais para garantir que os valores, atitudes a nível nacional e nível continental são preservados? Isso também é crítico para garantir que África, nós vamos manter os nossos valores, as nossas culturas, enquanto estamos a desenvolver a nossa habilidade. As últimas três perguntas. Quais são os processos de instrumentos para a implementação, a avaliação, a certificação e mais? Será que há uma estrutura do currículo que guia o desenvolvimento do currículo? Nós descobrimos que, em algumas áreas, em alguns países, esta estrutura do currículo não existe, ou não está claro para tornar-se algo que vai orientar o desenvolvimento do currículo num país específico. Temos que descobrir se temos este currículo em todos os países. O desenvolvimento do currículo, a cultura é sensível para pôr os valores nacionais, isso é uma coisa prevalecente. Isso também é crítico. O que estou a dizer aqui é, nós podemos ver como podemos elaborar algumas dessas perguntas e as perguntas adicionais que vão surgir para garantir que as perguntas são mais respondidas e também a todos os participantes para responderem. Com isso,
cheguei ao fim da minha apresentação e a palavra de volta, Mitch. Muito obrigado, Sr. Nkosi, pela apresentação compreensiva e rica. Liderou-nos muito bem e claramente, em termos do currículo, o que é que nós temos que analisar na pesquisa. Sem perder mais tempo, vou agora passar a palavra a Eduardo, que vai facilitar a sessão seguinte. Agora estamos vamos ir agora na sessão de interação. Vocês vão se lembrar, a maior parte das respostas. Agora vamos voltar a estar convosco para pedir, para nos ajudar com este exercício. Esta é a oportunidade, este é o tempo que nós queremos perguntar daquilo que ouviu. Quais são as perguntas que tem? Quais são as perguntas e respostas que identificou? Por favor, informe-nos e vamos pedir para... Eu acredito que Eduardo vai nos informar como é que isto vai ser elaborado. E aí podem fazer as vossas perguntas e os vossos comentários. A palavra para si, Eduardo. Muito obrigado, Mitchell. E muito obrigado também ao Maurice. The very wide and interconnected sistema de interligação, reflexão que teve, que desenvolveu e elaborou na sua apresentação. Esta sessão agora vai ser a maior parte direcionada para responder às perguntas. Os participantes agora já começaram a formular algumas perguntas, pedido de clarificação. Esta é a primeira parte. Agora, perguntas para clarificação. Também há algumas propostas e sugestões que surgem, que são formuladas na caixa de mensagens. Também é uma parte importante desta sessão de interação que agora temos perante nós. Agora, sem perder... Desculpa, estou a verificar. Tem muitas perguntas na caixa de mensagens. Agora, aqui, Maurice e Gertrude gostariam de começarem a analisar algumas das perguntas ou perguntas de clarificação e também algumas sugestões. Já tentamos para algumas respostas rápidas, para algumas, principalmente a questão em francês. Talvez podíamos imediatamente ver as perguntas que estão na caixa de mensagens. Se Maurício gostaria de ler algumas perguntas e Gertrude também. E colegas, por favor, não hesitem, os participantes, não hesitem em escreverem todas as perguntas e, com certeza, enquanto Maurício e a Gertrude vão analisar as perguntas que estão na caixa de mensagem, gostaria de convidar a todos vocês para levantarem as vossas mãos e começarem a adicionarem qualquer comentário, qualquer pedido de clarificação daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de contribuir na caixa de mensagens. Por favor, sintam-se livres, podem levantar a mão e vão ter a plataforma para expressar as vossas opiniões e os vossos comentários. Enquanto Maurício estiver a analisar a caixa de mensagens e tentar sintetizar e sistematizar algumas contribuições, algumas respostas. Gertrude, levantou a mão, por favor, pode continuar, e depois teremos John Nyambi. Depois, logo a seguir a Gertrude, temos John Nyambi. Muito obrigado, Eduardo. Há uma pergunta, já não me lembro muito bem, mas alguém estava a perguntar se os parceiros podem se juntar, podem na pesquisa. Nós vamos dizer que sim, desde o momento que nos dê uma informação valiosa, porque nós estamos à procura é informação para informar o passo a seguir. Se nos der uma informação, é bem-vindo.
Muito obrigado. Maybe Mr. John Nyambe. Talvez, Sr. John Nyambe, agora tem a palavra para a sua pergunta ou comentário. Muito obrigado. Muito obrigado. Thank you very much, Maurice and Obrigado, Maurício e a equipe. De facto, houve apresentações compreensíveis. Sim, tenho um comentário na última apresentação do Maurício on the subject of responsiveness. Assunto da resposta. The presentation A apresentação falou sobre a resposta no Objetivo Nacional, assuntos de desenvolvimento socioeconômico e ambientais, e também falou sobre a resposta na cultura, valores e culturas nacionais, e também falou da resposta das necessidades de informação do estudante. O que não tenho certeza é the curriculum se research will also a look pesquisa at do currículo também vai analisar a resposta de assuntos continentais a nível africano. curricula Se este also responsive currículo to específico de cada país são responsáveis para questões a nível do continente. Esta é a minha observação. E muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Nyambe. É um comentário excelente e a resposta será valores e objetivos continentais. Muito obrigado. Any other Mas algum participante que gostaria de tomar a palavra, qualquer um é bem-vindo, pode falar diretamente, uma vez que já não temos ninguém à espera. Maybe just to Eduardo, talvez, só para responder, aquele que o Nyambe is from Namíbia, ele é meu colega aqui na Namíbia, e eu penso que a pergunta dele é crítica. Como é que nós podemos apoiar os nossos estudantes, as nossas crianças em África, para perceberem os aspectos globais, especificamente a nível continental? Acho que isto é algo que nós temos que precisar de pensar na formulação das nossas perguntas para procurar saber se os currículos a nível nacional consideram alguns aspectos globais. Eu sei que falei sobre diferentes pilares do desenvolvimento, dos objetivos some of those goals that sustentável, at the global level, not only at the national level. não só a nível nacional. So, a pergunta é, como é que os currículos aqui em África estão articulando a implementação do desenvolvimento sustentável dentro de diferentes aspectos ou diferentes áreas de aprendizagem? A pergunta de John, eu acho que nós precisamos de refletir e ver como é que nós podemos trazer as perguntas e ter informação de vários países. Muito obrigado. Muito obrigado. Esta é uma oportunidade excelente, esta reunião de hoje, para recolher as opiniões e sugestões e como é que podemos informar o instrumento da pesquisa, um questionário, e isto é certamente um ponto muito importante para tomarmos em consideração no desenvolvimento da conceitualização deste questionário. Agora, temos 4 colegas que levantaram. Desculpa, eu estava a tentar pensar nas perguntas. Temos que também trazer algo que tem a ver com a educação comparativa, porque mesmo se estivermos a falar de África, estamos a falar de um desafio global. O quanto queremos nos focar? Se tem competência ou não, será que traz um produto que vai enquadrado a nível global? Isto também volta para a teoria da educação comparativa. Como é que este produto, que já foi produzido nos currículos diferentes, enquadra as expectativas do mundo e muito menos desenvolvimento. E será que esta criança pode ir trabalhar em qualquer parte do mundo e encontrar-se em qualquer local? Uma dessas questões devem também surgir. Sim, este é um comentário excelente, doutora Grace. Agora, deixe-me
Vou passar a palavra primeiro para Lili G. Ela foi a primeira a levantar a mão, e depois de Moses, e depois Burama, e no fim Bulama, da União Africana, a Comissão da União Africana. Lili tem a palavra. Muito obrigado, Eduardo. Aqui é Lili, neste webinar. Eu chamo Lili e eu trabalho no período de educação, que é Instituto da Unesco especializado no desenvolvimento, no processo deste produto. Nós temos a hora de trabalhar a parte nestes últimos anos e também participar em algumas atividades recentes nesse questionário do currículo. E como África, como é prioridade da Unesco, estou feliz em juntar-me a esta contribuição o máximo possível. O meu comentário realmente vai de acordo com uma maneira sustentável do desenvolvimento desse currículo e também o seu resultado. Nós estamos totalmente engajados e em linha com as políticas da implementação que surgem neste processo. Simplesmente nós gostaríamos de garantir que todos os aspectos que estão nesta Maurício fez nessa apresentação vão ser respondidos por nós, porque nós precisamos desse último objetivo que partilhou antes do webinar sobre a pesquisa, e também temos muitas perguntas que estão mencionadas. Nós sentimos que a questão de alinhamento entre a educação e a avaliação e o educado, isso vamos partilhar, não foi suficientemente resolvido nesta pergunta do questionário, mas o alinhamento e a qualificação onde nós trabalhamos é um dos principais focos dessa pergunta de pesquisa, ou pergunta existente. Nós gostaríamos de advocar para os outros aspectos estarem em linha para serem resolvidos nessas perguntas de pesquisa do questionário, e também número 8 desse questionário, da pesquisa em questão da segurança de qualidade do currículo. Nós gostaríamos também de responder que o processo da consultoria de todos os parceiros principais, assim como o mecanismo de monitoria e avaliação de todo o processo e dos seus resultados. E também vou pôr aquilo que vamos controlar das qualidades deste currículo. Muito obrigado, e a palavra, camarada presidente. E agora, Moses, agora tem a palavra, depois Burama, Nicolas e Jacqueline, também já está no grupo das pessoas que vão intervir. Muito obrigado, Eduarda, e a Associação do Currículo, colegas do Currículo da Associação Africana, foram as boas apresentações feitas. Eu só gostaria, talvez, de despertar atenção, uma pequena reflexão. Sim, o relatório vai incorporar, em termos da ligação, entender as ligações sobre os níveis de educação e as suas transições, ou talvez se há algumas lacunas, como, por exemplo, entre uma escola primária inferior, uma escola secundária e superior, nessa consistência, ou há alguma lacuna na flutuação das áreas do currículo. E também gostaria de dizer que, como coordenador da setor de educação deste grupo de educação da União Africana, também estamos a fazer o básico de uma revisão da informação no currículo da educação adulta, e também nós acreditamos que vamos partilhar essa informação com a equipe também para melhorar ou apoiar o vosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Moses, e pela sua proposta, principalmente a última parte. É interessante. Esta
o desenvolvimento desse grupo é um dos objetivos principais. Vamos criar os grupos. Isso será bem-vindo. E mais contribuições do seu lado. Muito obrigado. Burama, por favor. Muito obrigado, camarada moderadora, a senhora moderadora. Gostaria só de agradecer a todos. Acho que é uma colaboração saudável entre a ACA, a IBA e a União Africana. E eu penso que este tipo de colaboração sempre podemos vencer e termos mudança em África. Como membro da ACA, eu penso que a minha preocupação já foi respondida pela Lili. E eu gostaria de adicionar a minha voz naquilo que ela disse, na questão de alinhamento. Parece-me que focamos mais no alinhamento entre o currículo e estrutura de qualificação nacional. Conforme ela disse, nós temos que pensar um pouco mais, estar em linha com o currículo escolar e a formação dos professores. O meu próximo ponto também já foi respondido na apresentação, mas não mencionou que, quando diz que as perguntas serão estruturadas de uma forma que a resposta será definitivamente perceber e ser capaz de responder. Isso já foi respondido da minha segunda preocupação, porque há poucas coisas para o nível continental e nesse questionário continental há certas coisas que nós precisamos de subdividir um pouco mais. Por exemplo, quando dissemos que esse currículo é responsável para o desenvolvimento da tecnologia, aí precisamos de moldar essas perguntas e para que diferentes pessoas possam responder e respondê-las da maneira como nós gostaríamos de ter. Agora vou agradecer a todos. Estou feliz em conhecer colegas da ACA. Estou feliz e grato em conhecer-vos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu ponto. Pelo seu ponto que fez para cerca de dividir algumas perguntas para respondermos. Isso é fundamental para a conceitualização, para questionar da pesquisa, e instrumento e a maneira. Gostaria agora de passar a palavra Nicolas, de Jacqueline primeiro, e depois serás o próximo. Nicolas, concorda? Thank you. Jacqueline, please. Ele concordou? Jacqueline? Depois, Nicolas. Muito obrigado, Eduardo. A equipe é bom ver uma equipe de pessoas que estão interessadas no currículo. Agora, deixa-me agradecer aos apresentadores. As apresentações foram feitas, foram boas. Eu sei, as horas foram tocadas, estou feliz, mas queria ter uma clarificação. Acho que alguém tocou como é que nós vamos analisar vários níveis diferentes. Acho que é bom reconhecer que os países africanos vão dar tipos de currículos diferentes. Se analisar se tem um padrão, ou teve um resultado, ou uma competência, conforme aquilo que o Quênia dá, o que é que nós preparamos? Porque é bom aprender uns dos outros, uma vez que a intenção não é para ver, usar a diferença para o melhoramento. Assim que pensarmos nos níveis, sim, considerando que diferentes países têm diferentes anos e diferentes níveis. Quênia, por exemplo, tem um currículo, dois currículos ao mesmo tempo. Onde o primário vai por 8 anos e o outro, a competência que acabamos de implementar, vamos por 6 na escola primária. Como é que nós vamos cuidar dessa variação? E, no fim, não vejo que houve a segregação dos estudantes, especialmente estudantes com necessidades deficientes. Isto é crítico, são grupos críticos, são várias categorias, alguns estão em número. Seria bom saber como é que os diferentes países estão a administrar esta questão, talvez para pessoas com necessidades especiais, e podemos aprender um do outro.
Mas, caso contrário, este é um bom momento, é bom por ter esta iniciativa. Posso passar a palavra para o seu colega, Nicolas? Thank you. Thank you so much for giving me the chance. Muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado, colegas, pelas contribuições e as apresentações foram feitas até agora. Gostaria de aquilo que os meus antecessores mencionaram nas suas submissões. Gostaria também, eu notei que houve uma inclusão de valores. Isso é o que eu quero que o questionário possa tocar, que é a promoção dos valores africanos e os valores do sistema de educação, quando o questionário está sendo elaborado. Somos todos competentes dos aspectos relacionados com a globalização e a digitalização e como é que nós podemos continuar a manter o valor africano, mesmo nós que estamos à procura de tocar o que vem com a globalização e a digitalização. Isso é muito importante e eu acredito que essa pergunta precisa de ser, conforme o meu colega me ensinou, temos que ser mais elaborativos. Não sei como é que isto pode ser tratado. A questão da falta de educação ou falta de conhecimento para estar envolvido neste questionário. Isto particularmente, assim que avançarmos de uma área do Covid, será muito importante que os estudantes também tenham uma oportunidade nesta área crítica central. Caso contrário, muito obrigado a todos os apresentantes, a todos os colegas, o vosso engajamento neste processo. Muito obrigado e de volta. Talvez, se não se importar, gostaria só de dizer uma palavra para os novos colegas que acabaram de se juntarem nesta reunião, principalmente de Cabo Verde. Também vou falar em português. Queria dar-lhe os meus cumprimentos e pode usar, por favor, o canal de interpretação em língua portuguesa. Encontra o botão Interpretation na parte de baixo do seu ecrã. I would like also to tell then in French à tous les collègues, vous avez compris, vous avez vu que maintenant l'interprétation fonctionne déjà. Vous avez donc la langue française également disponible. Il suffit donc de... Como viram também, a interpretação está a funcionar, a língua francesa está presente aqui e podem utilizar a língua. Muito obrigado. Do we have additional remarks? Temos mais contribuições adicionais? Temos algum comentário adicional até o momento? Se não se importarem, eu gostaria de sumarizar ou tocar um ou dois pontos relacionados da organização, da implementação deste estudo. Conforme foi tocado na parte inicial desta reunião, nós exatamente queremos que esta interação seja com vocês todos, os parceiros, os participantes, membros da CISA, grupo de currículo da União Africana, em ordem para ouvir as vossas opiniões, as vossas observações, e também para ajudar a equipa do projeto, os peritos, na elaboração desta pesquisa concreta. Ok. Ao mesmo tempo, temos de tomar em consideração esse trabalho, o escopo do trabalho vai estar evoluído dentro o resultado deste estudo, na questão do tempo, os recursos. Eu gostaria também que todos nós tomássemos esta oportunidade construtiva. É sempre bom que o escopo do trabalho de qualquer projeto a nível continental, ou o escopo desta natureza no continente africano, é sempre uma coisa passada e diversificada, e esta é a característica específica
que nos enriquece, é parte do mundo e do continente, mas nós precisamos também ir passo a passo em questões de estudo. Vamos voltar, sim, a equipa do projeto vai voltar em contato convosco com as propostas deste instrumento de pesquisa no questionário e, obviamente, teremos, e pode ser que algumas das ambições podem não ser necessariamente integradas imediatamente neste primeiro estudo, neste primeiro mapa, mas, com certeza, o projeto vai fazer o máximo possível para envolver o máximo possível os pontos mais importantes, as interações importantes, ou elementos importantes, ou componentes dessa maneira sistemática do currículo, tomando em consideração o elemento da qualificação e também a estrutura da qualificação. Porque, devido a essa ligação entre os dois projetos, o desenvolvimento do currículo e também a estrutura do desenvolvimento africano. Esta foi uma simples análise rápida para vos pedir para considerarem um balanço necessário entre o escopo e também algo possível. Este é o primeiro estudo e eu diria que começamos a preparação da discussão em fevereiro e agora estamos prontos para iniciar. Agora vou passar a palavra imediatamente para o Mitch e Gertrude, mas gostaria também de dizer que, enquanto os consultores já foram selecionados, vamos também brevemente anunciar mais informação sobre este elemento. O trabalho vai ser executado e vai ser organizado de uma forma sistemática a partir de maio até outubro, a versão final desse relatório em novembro, e depois de muita discussão e contribuição. Este foi um período importante e o vosso envolvimento é fundamental para o sucesso deste trabalho. Eu estou grata em ver o entusiasmo, o interesse e também das palavras excelentes e comentários que surgiram ao longo desta reunião. Muito obrigado. Agora vou passar a palavra ao Mitch Sete para continuar. Thank you so much. Thank you, Eduardo. Muito obrigado a todos e agradecer a todos vocês pelas contribuições importantes que nos deram e vão ser importantes para avançarmos. Eu lembro-me quando mencionei, quando a Gertrude, nós tivemos algo que pode ver. Vou passar primeiro a palavra à doutora Gertrude para dizer algo, se ela tiver algo a adicionar. Muito obrigado, Mitch. Sim, não estou a adicionar nada, mas vou só responder uma pergunta que foi feita acerca early childhood involvement in the survey. Envolvimento infantil neste processo. Quero classificar que, durante esse escopo do mapeamento, não consideramos esse aspecto. Não sei se isso é desejo dos Estados-membros para incluírem a fase inicial infantil. Vou também pôr a pergunta para todos. Thank you so much, Dr. Gertrude. Muito obrigado, doutora Gertrude, por ter salientado como é que nós podemos, como é que tudo foi. Assim, temos que voltar e analisar estes comentários. Se tiverem mais comentários, por favor, ponham na caixa de mensagem para que possamos responder a informação, analisar e ver qual é a melhor maneira de trabalhar para melhorar na pesquisa e também para ajudar no resultado. Agora vamos passar para a parte final da agenda e agora vou convidar a camarada Weston Scherer, que é a chefe do currículo de desenvolvimento da educação básica na África do Sul. Mencionei anteriormente que este grupo do currículo é chefiado pela África do Sul e ela é ativa na educação, no Departamento de Educação Básica na Educação da África do Sul.
E vou passar a palavra a Sharon para antes de pôr umas palavras de conclusão nessa discussão. Muito obrigado, Amit. Boa tarde a todos os colegas que estão aqui presentes e também a todos os apresentadores. Eu tenho estado a seguir essa discussão. Acho que todos vamos concordar que as contribuições que foram feitas pela equipe, pelos participantes, isso é uma indicação da necessidade desse estudo e outros. E gostaria também de adicionar a minha voz naquilo que já foi explicado, que infelizmente há limitações para este estudo. Agora temos que tomar em consideração, mas também não nos prevê no futuro de engajarmos nos outros estudos. Porque se pensarmos naquilo que foi mencionado por muitos colegas, é valioso e há áreas que precisam de muita investigação. Quando for possível, o comitê de liderança vai incorporar o máximo das áreas que já foram identificadas, mas com entender que poderíamos não incorporar ou não seremos capazes de incorporar a todas as contribuições ao mesmo tempo. Naquilo que eu vi durante as apresentações esta manhã, isto foi realmente claro e foi bem articulado a necessidade desse estudo. Acho que todos nós estamos nesse apelo, estamos de acordo, é uma necessidade importante para nós executarmos esse estudo, porque o resultado desse estudo vai garantir e vai nos apoiar para avançarmos como continente. Isso vai garantir que vamos fortalecer a educação no continente, vai melhorar e harmonizar a qualidade da educação no continente africano e também começarmos a avançar como um coletivo no continente. Há pacotes de excelência e nós, acho que um dos intervenientes também mencionou que esse estudo vai permitir-nos para identificar isso e aprender dessas boas práticas que já estão a ocorrer, aprender das lições de um do outro para garantirmos que nos tornemos mais eficientes como continente, em vez de nós todos estarmos a executar esse estudo. Nós todos sabemos que, como país, ou como vários países, estamos em várias fases da reforma do currículo. Alguns concluíram, alguns estão na fase de implementação, os outros estão a considerar ainda, e os outros ainda estão na parte inicial. Isto vai nos permitir para aprendermos um do outro e também ter uma estrutura que vai ser capaz de usar como diferentes países e conceitualizar e domesticar para a nossa necessidade. O estudo, eu devo dizer, é histórico e dessa natureza e também vai salientar, avançar de uma forma desenvolvida. Um estudo desse ainda nunca foi executado. Só nós estamos nos nossos países diferentes, ainda não fomos capazes de identificar e também estamos com dificuldade com o mesmo problema, mas capazes de praticar as boas práticas. Eu estou à procura da solução, talvez que vocês já têm, e talvez podem partilhar comigo a certo momento. Este que o estudo vai nos dar e vai nos permitir o uso da informação para avançarmos. Sim, temos como parte do passo a seguir, acho que é crítico, agora que já discutimos muito, um estudo no seu escopo, onde estamos a planear o que é que nós queremos. É importante nós, como Estados-membros, começar a preparar mais para essa pesquisa. Agora vamos começar a interrogar, vamos partilhar as apresentações que foram feitas hoje para que todos nos vossos países comecem a preparar para esta pesquisa. E também temos que garantir que quando a pesquisa for desenvolvida, quando o comitê voltar do grupo e voltar à equipa com uma pesquisa final em questões do teste ou liderar esta pesquisa, antes de lançarmos esta pesquisa, a maior parte dos Estados-membros temos que garantir que todos os membros participem. Se falharmos 8 países ou mesmo um país, aí vamos perder muito. Aí é importante e competente para nós, embora sabemos que nem todos os Estados-membros estão aqui hoje, mas temos que fazer o esforço para garantir que vamos aumentar os nossos bases de dados para partilharmos a pesquisa o mais amplo possível. Os dados que nós recebemos vão ser fortalecidos pela participação de todos os membros dos grupos. Sem vocês, como membros do grupo,
este resultado deste estudo não será atingido. E, contudo, gostaria de apelar a todos e pedir a todos para garantirem que vamos começar as preparações nos países para este estudo. Se isso acontecer, é por isso que temos este webinar, para que possamos internalizar o que o estudo vai se focar e qual é o nosso papel. Neste momento, conseguimos ver que a pesquisa, houve assuntos de alinhamento, surgiu várias vezes na discussão e está em linha com objetivos do continente, as suas inspirações, que é importante, porque por mais que somos países individuais, ainda queremos o continente e queremos avançar com o continente. Se um país não estiver conosco ou não estar de acordo com o resto do continente, como continente, não vamos avançar. Também temos que garantir que, dentro foi mencionado, vamos pôr as iniciativas globais sem esquecer que as nossas inspirações africanas e sistemas de valor ainda refletem nesta estrutura assim que avançarmos. Também precisamos de analisar, e eu penso que é aquilo que o comitê, juntamente com os consultores, vão discutir, é a construção das perguntas para que seja uma coisa gestível pelo tamanho, para todos nós, para elaborarmos mais, para darmos as respostas certas a várias perguntas. Informações críticas ou pedidos foram feitos em que exceder os conhecimentos da habilidade, a articulação, o progresso entre os níveis de cada país, mas também, assim que partilhamos anteriormente pela Eduarda, nós vamos tentar incluir o máximo possível dentro desse escopo, desse estudo. Mas, ao mesmo tempo, conforme disse anteriormente, isto também dá-nos mais plataforma para inspiração que nós, se não conseguimos fazer agora, isso vai nos permitir, no futuro, para nos focar neste progresso. A conclusão, o nosso passo a seguir, como um sumário, é dizer a todos nós, como países individuais, como Estados-membros, precisam de voltar e preparar para essa pesquisa, temos que internalizar, de facto, algumas das apresentações que foram feitas e também estudar as nossas preparações, começar as preparações internas para a próxima reunião. Vamos vos contactar brevemente para este grupo para apresentar mais nível profundo desta pesquisa e também garantir que, em termos de progresso, vamos começar a nos preparar para o lançamento da nova aplicação ou documentação desta pesquisa. Também devo concluir, antes de dar a palavra para o presidente, e agradecer aos membros por se estarem conosco, aos parceiros também, e também as contribuições que fizeram, que vão garantir que vamos fortalecer isso. É exatamente porque esse webinar foi preparado para identificar as áreas que nós podemos fortificar, porque, no fim, esse estudo pode servir para nós no continente. Isso é o que nós queremos conquistar. Pode servir para nós e as nossas necessidades como país. Contudo, a vossa contribuição, o vosso papel é crítico. Com essas poucas palavras, gostaria de dar a palavra de volta a Nix para concluir a reunião e muito obrigado. Muito obrigado. Tiveste uma boa apresentação nesta reunião, que tudo correu bem, com muitas apresentações que foram muito informativas e compreensivas. E, conforme a Sharon disse, muito obrigado a todos vocês pela vossa participação nesta reunião, aos nossos apresentadores, aos intérpretes, pelo trabalho perfeito nesta reunião. E muito obrigado a todos os participantes pelos comentários que nos deram. Temos a garantia que vamos analisar e ver qual é a melhor forma de vamos incorporar e também vamos contactar brevemente. E também estamos ansiosos com o vosso apoio contínuo e assim que tentarmos exercer este exercício importante.
Muito obrigado uma vez mais a todos e desejamos a todos o resto de um bom dia e adeus. Talvez todos deveríamos ligar as câmeras para tirarmos uma foto grupo. Put on your group Por picture. favor, ligue os vossos vídeos para tirarmos a foto grupo antes de saírem. E adeus a todos e muito obrigado pela esta reunião excelente e muito obrigado e adeus. Adeus, colegas. Bye. Bye. Thank you. Bye, everyone. Adeus a todos. Bye-bye. Bye. 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 Maurice. À très bientôt. À très bientôt. Eduarda. À très bientôt, tous les collègues. Bye bye. Thank you.